Olá, irmãos, olá, irmãs, tudo bem? Que a paz de Yahweh seja com vocês e que o amor de Yahweh repouse nas suas vidas. Bem, meus irmãos, aqui nesse vídeo eu venho trazer provas concretas do Novo Testamento. Pessoas que utilizam o Novo Testamento. E eu vou mostrar para vocês. Bem, a primeira prova que eu queria mostrar é uma carta dessa pessoa aí que vocês estão vendo na tela, Policarpo de Esmirra. E esse Policarpo de Esmirra, ele foi discípulo do apóstolo João, do apóstolo Iohanna. Então, vocês veem que ele foi bem instruído e por uma testemunha ocular dos fatos que aconteceram com o Machia. E Policarpo de Esmirra, ele escreveu na sua carta aos Filipenses: Pois nem eu, nem ninguém como eu pode chegar à sabedoria do abençoado e glorificado Shaul. Ele, estando entre vocês, comunicou com exatidão e força a palavra da verdade na presença daqueles que estão vivos ainda. E quando vos deixou, escreveu-lhes uma carta que, se a estudarem com cuidado, encontrarão o sentido de terem sido erguidos na fé que lhes foi dada, e que, sendo seguida da esperança e precedida pelo amor para com o soberano e o Machia, assim como para nós, é a mãe de todos nós. Então, aqui nesse texto, Policarpo de Esmirra, ele já está validando a epístola de Filipenses. Ele já está falando que a epístola é verdadeira. E esse manuscrito existe, vocês podem pesquisar, Epístola de Policarpo aos Filipenses, que vocês vão achar. E bem, meus irmãos, isso aí é um documento, é uma prova irrefutável de que Shaul enviou uma carta para os Filipenses. E que é a carta que está na Bíblia hoje. Mas eu não vou parar por aí não vou parar por aí não. Agora vamos ver um documento de Inácio de Antioquia. Então, Inácio de Antioquia, ele é esse aqui que está aparecendo na tela para vocês. E bem, Inácio de Antioquia, olha só para vocês verem como que ele é confiável. Ele foi discípulo de Iohanan, conheceu Shaul, ou seja, foi instruído por ele e foi sucessor de Pedro, de capa na igreja de Antioquia. Então, dá para vocês verem que ele não era alguém de pouco conhecimento. E Inácio de Antioquia, na sua carta aos Magnésios, ele diz: As velhas coisas se passaram, observai, pois, todas as coisas se tornaram novas. Meus irmãos, vocês sabem onde essa passagem está? 2 Coríntios 5,17. Vou colocar aí a imagem na tela para vocês verem que é praticamente a mesma passagem. Eu digo praticamente porque eu peguei numa Bíblia que ela é atualizada. Então, logicamente que não vai estar da mesma forma que aí, mas é praticamente a mesma passagem, porque foi tirada da carta de 2 Coríntios 5,17. Então, meus irmãos, vocês veem que o Novo Testamento ele tem as suas bases. O Novo Testamento, ele não sobrevive tanto, né? Não é achado tantos manuscritos porque ele foi escondido, né? Porque foi mais fácil para esconder da Igreja Católica. Mas ele tem suas bases, sim, e eu estou mostrando para vocês. E como a Escritura diz que uma coisa só tem validade se 2 ou 3 testemunhas testemunharem, eu vou mostrar para vocês um trecho da carta de Clemente de Roma. Clemente de Roma, ele é esse aqui que está aparecendo para vocês na tela, né? Não se importem com o gesto que ele está fazendo aí, eu peguei essa imagem da internet. Mas, meus irmãos, a história, ela conta que Clemente de Roma, ele foi um dos primeiros a receber o batismo de capa, de Pedro.
Então, irmãos, como ele recebeu o batismo de capa de Pedro, então ele também foi instruído por Pedro, provavelmente. Então vocês veem que Clemente de Roma, ele tem sim uma base, né? Ele foi discípulo, provavelmente, de uma pessoa que foi testemunha ocular. E olha o que ele diz na sua carta aos Coríntios. Versículo 5. Por ciúme e discórdia, Shaul ostentou o preço da paciência. 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente e no Ocidente, recebeu a ilustre glória por sua fé. Ensinou a justiça no mundo todo e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim deixou o mundo e foi buscar o lugar santo, ele que se tornou o mais ilustre exemplo de paciência. Então, irmão, vocês veem aqui que esse relato de Clemente de Roma, ele bate com o livro de Atos. E bate também com um relato do apóstolo Paulo, que eu não me lembro onde está, mas ele também conta aí sobre as experiências dele. E isso, meus irmãos, esses são documentos, não tem como você refutar, não tem como você dizer, ah, isso aí não vale nada, né? Primeiramente, leia. Pesquisa na internet. Carta de Policarpo aos Filipenses, carta de Inácio de Antioquia aos Magnésios, carta de São Clemente aos Coríntios, que você vai achar. Você vai achar, aí você dá uma lida e você vê se o que eu estou falando é verdade ou não. Então, meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque o nosso amado irmão Igor, ele fez um vídeo falando sobre a veracidade das escrituras no Velho Testamento. E por isso eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo. O Eterno ele colocou no meu coração para eu fazer esse vídeo aqui e eu estou fazendo, colocando a veracidade das escrituras também no Novo Testamento. Então, meus irmãos, antes de eu terminar o vídeo, eu queria dizer para vocês, tomem cuidado, pois tem irmãos que eles estão querendo desqualificar as escrituras. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque até os apóstolos usaram as escrituras. Não é? Quando o povo ele recebeu o dom de línguas, quando a igreja recebeu lá o dom de línguas, o que Capa ele falou depois que as pessoas falaram que começaram a dizer que os caras estavam embriagados? Ele falou, essa é a profecia de Joel se cumprindo. Não é? Por quê? Porque eles receberam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, mas ainda não era a profecia de Joel se cumprindo, está se cumprindo agora. E o que o Messias falava também com os fariseus? Ele sempre citava as escrituras. Né? Quando os fariseus perguntaram para ele, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Aí ele falou assim, e por que vocês não seguem a lei direito? E depois de exortar eles, Yahusha, ele ainda citou uma passagem de Ishael para provar a veracidade das escrituras. Então, meus irmãos, sai fora desses irmãos aí. Tem até um irmão que ele tá falando que a divisão é boa, né? Que é a separação. Meus irmãos, a gente saiu das denominações. As denominações sim que eram pura divisão, que eram pura separação. O Eterno, ele quer que a gente fique unido. Meus irmãos, eu vou falar um negócio que o Criador me deu. O Messias, ele falou nas Escrituras que quem fizesse um dos pequeninos tropeçar, melhor seria se amarrasse uma corda no pescoço dele e jogasse, amarrasse também numa pedra, né, e jogasse ao mar. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O Messias não falou que no céu se regozija muito quando o pecador se arrepende? E quando alguém sai do caminho, o que será que acontece? Se no céu, com um pecador se arrependendo, a alegria, com alguém se perdendo, a tristeza. Por isso que o Messias falou. Então, vocês, irmãos que estão passando isso, eu peço que vocês pensem bem no que vocês estão dizendo. Pensem muito bem.
Porque se vocês, não tô acusando vocês, mas se vocês desviarem alguém, meu irmão, eu não quero nem ver. Sério, eu não quero nem ver. Porque deve ter muita tristeza no céu. Muita tristeza. Então, eu tô aqui exortando vocês. Eu não tô aqui falando com raiva. Eu não tô aqui querendo causar divisão. Eu, inclusive, né, eu não quero me gloriar. Mas eu oro pela união da igreja. E façam isso também, irmãos. Orem pela união da igreja, meus irmãos. Porque a gente está se perdendo verdadeiramente. Bem, meus irmãos, é essa mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Que a Shalom de Yahweh seja nas suas vidas, meus irmãos. Que o amor de Yahweh sempre repouse sobre vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, irmãos!